bom dia a todos. Bom, eu até começando aqui, né, esses 20 minutinhos de exposição, parece um contrassenso, né? Todo mundo falou da cobrança, a gente começou aí por um movimento talvez legislativo, judicial, fomos para a cobrança e eu vim falar de crédito. Devia ser ali o storytelling invertido, mas até foi providencial. E foi providencial por quê? Porque a gente vai ver a conexão desses mundos acontecendo, né? Quando a gente fala, e aí pegando alguma fala aqui da Adriana, nossa, a gente dá o crédito, mas a gente já tem que pensar na cobrança, né? E pensando na cobrança parece um contrassenso, quer dizer, se crédito é acreditar, por que que eu já estou pensando que não vai dar certo, né? Não faz sentido. Então, é nessa ótica que a gente tem que efetivamente entender todo o processo de como ele se conecta, né? Então, desde o movimento de vida do cliente, na hora que ele chegou até você na plataforma, para você poder dar um sim, né, sem medo, e dar um não sem culpa, né? Porque a gente fala muito isso, né, do crédito, que é acreditar e confiar nesse cliente, mas ele não pode ser uma crença, né? Porque senão, de fato, a gente vai cair aí no ciclo da cobrança. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou Melissa Penteado, como a Cíntia pôs aqui, agradeço o convite também para participar. Sócia fundadora, atual CEO do Grupo ProScore. Tá? A ProScore aí é uma empresa já consolidada há 22 anos de mercado. É um birô de crédito digital, né? A gente fala assim, quando birô digital de crédito. Por que desse predicado? Porque desde o ano 2000 a gente provê informações e inteligência de dados a partir da internet, sem ainda ser essa potência que a gente conhece, que é quase uma extensão da nossa vida, né? Então, efetivamente, a gente trabalha dessa forma granular também, né? E eu acho um ponto importante aqui, quando a gente fala de birôs de crédito, que acaba tendo aí uma rotulação muito grande, né? O próprio Mark aqui citou, poxa, 66% da população negativada, mas eu tenho que olhar com essa ótica, será que então eu não faço mais negócio? Então, efetivamente, a gente trabalha processos de escoragem, esse é o nosso segundo pilar como Authority de Score, desde 2003, trabalhando aí uma inteligência mais eficiente para toda a tomada de decisão e essa cadeia que é super importante, não só para crédito e risco, mas também para processos antifraude, de elegibilidade, propensão a vendas, até, obviamente, chegar aí no last mile do ciclo, que é o ciclo de cobrança. Tá? Somos especializados em Big Data Analysis, ou seja, todas essas informações não estruturadas, que são tão faladas agora, que trazem robustez aí na tomada de decisão, corroboram para que isso se torne mais individualizado dentro desse processo de hiperpersonalização que a gente se encontra hoje, né? Como que eu separo o joio do trigo, desclusterizo para entender realmente a realidade daquele consumidor. E somos especialistas em plataformas de decisão tailor-made. O que isso significa na prática, né? Plataformas aí customizadas que vão muito além de um motor de decisão, né? Justamente para a gente gerar eficiência operacional e eficiência financeira para prevenção a riscos sistêmicos. E quando a gente fala de riscos sistêmicos, envolve tanta coisa, né? Não é só a mitigação aí do risco de crédito, a gente fala efetivamente de como a economia não se assola com uma situação, de repente, de uma falta de alfabetização, de educação financeira, um baixo letramento, enfim, tudo que envolve esse problema e essa conjuntura social que a gente acompanha no dia a dia. Tá? Você pode não ter ouvido a ProScore até o dia de hoje, mas eu confesso que vocês já consumiram produtos da ProScore. Então, para quem não sabe, a campanha da Coca-Cola dos nomes na latinha fomos nós que fizemos. Não foi aí um bando de pessoas do marketing que sentou numa sala e falou qual o nome da sua sobrinha, qual o nome do seu filho, como que vamos colocar aqui, se isso vai vender, vamos chutar. Não, tem toda uma inteligência analítica por trás dessa campanha, e que ela foi feita, inclusive, através da georreferenciação. O que é muito importante de entender, né? Porque a gente está num país de proporção continental. Então, aqui é muito mais para vocês entenderem como essa aplicabilidade está muito além do crédito e da cobrança, e está no nosso dia a dia para fomentar e potencializar vendas e resultados. Tá? Bom, obviamente, quando a gente fala de análise de crédito, análise de cobrança, qual que é a nossa expectativa, né? E ainda falando sobre todo esse ecossistema de escoragem, né?
Poxa, eu quero ter uma interpretação rápida, né, dos resultados. Eu quero dar um clique e me dar a decisão. Venda, não venda, venda com segurança, deu limite de crédito, essa pessoa não vai dar churn, essa pessoa não vai virar default. Enfim, essa é a expectativa que a gente tem no dia a dia, e é para isso que nós trabalhamos com dados, nos esforçamos com esse propósito de, obviamente, ofertar soluções à distância de um clique, né? Porque você hoje trabalha com onboarding experience, você está lidando a mar aberto, quer dizer, tem uma oferta, uma gama de oferta muito grande de produtos e soluções, e olhando para crédito, olhando para negociação, se você não resolve em 15 segundos, ele vai para o concorrente, te larga e abandona ali a jornada, né? E não volta e não converte, né? Mas a verdade é que a gente tem uma realidade técnica. Qual é essa realidade técnica? São tantas informações, são tantos paradigmas para analisar, que eu normalmente tenho lentidão, acabo desembarcando aí numa mesa de crédito, numa mesa de análise, e tenho dúvidas em relação a esse processo, que é o que eu estava comentando aqui. Como que eu dou um sim sem medo? Nossa, tá bom, esse aqui não vai dar problema. Então, efetivamente, a gente sabe que hoje, enquanto ser humano, nós temos as nossas capacidades de gerar sinapses, né? E como que a inteligência computacional nos auxilia para olhar todo esse conjunto e esse contexto, não só da situação do cenário político-econômico, mas também daquela pessoa, como o próprio Marx citou aqui. De repente foi um desacordo comercial pontual, eu vou ser para sempre manchado, né? Quer dizer, como que fica a minha reputação financeira? Eu nunca mais volto para um score num patamar que seja saudável? Enfim. Bom, e é por isso que eu venho comentar um pouquinho sobre o score, né? O que é essa definição aí, ipsis literis, que a gente diz, né? Todo mundo pensa que o score é só para crédito, né? E, na verdade, o score é uma palavra inglesa que significa pontuação, que interpreta nada menos do que uma política matemática. Então, quando a gente olha através de pontos o que aquilo significa para mim, porque eu posso dar pontos hoje, qual que é a convenção nacional entre os birôs de créditos brasileiros? Que você tem ali uma faixa que trabalhe de 1 a 1000, a partir de DCIs que vão desde uma reprovação, porque é um alto e extremo risco dessa pessoa não ser sustentável para a sua carteira, até o processo de aprovação, né? Mas eu não preciso olhar só para o crédito, eu posso pontuar do jeito que eu preciso, de acordo com o meu apetite de risco e do tamanho do meu bolso. Afinal de contas, eu sou dono do negócio, eu sei aonde eu posso calibrar toda essa situação, né? Então, o score ele tem uma pontuação, mas ele tem que estar, além da política decisória calibrada, parametrizada, eu tenho que ter uma régua de decisão calibrada para mim também. O que é risco para você não é risco para mim. De repente, eu sou uma empresa que trabalha com informação de negativados, né? Existem vários especializados nisso, senão não sairiam as plataformas de cobrança, e efetivamente interpretar isso de forma ágil e segura para que eu consiga fazer isso muito rapidamente. Um dos paradigmas que a gente vai quebrar aqui é sobre a ótica do score multifacetado, quer dizer, como eu já vinha falando, se ele é um recorte matemático de uma política decisória que eu preciso para aquela intervenção, para aquela análise, para aquele momento, como que eu aplico, né? Então, eu posso, sim, aplicar para marketing, propensão a vendas, elegibilidade. Eu posso trazer aí para todo o processo de compliance QIC, né? Hoje, que é tão necessário olhar para essa ótica de governança, eu quero saber se tem evasão de divisas, eu quero saber se a pessoa está na lista do COAF, eu preciso saber se ela está na lista de repente, mandado de prisão, na Interpol. Quer dizer, como que tudo isso se conecta? De repente, olhando aqui para empresas, e eu estou falando de um universo de análise, tá? Não é só pessoa natural, não é o cidadão. Eu também analiso empresas enquanto birô de crédito outorgado pelo Bacen. Então, efetivamente, é como eu tenho essa particularidade da cultura do microfinanciamento brasileiro, mas dentro de toda a cadeia do ciclo de negócio de ponta a ponta, tá certo? Então, esses são uns dos paradigmas que a gente vai falar aqui. Não é apenas só para crédito. Mas, óbvio, além de entender a tecnicidade, esse não é o único problema que nós temos, né? É desafiador
né, tudo isso que a gente vive no dia a dia, da alta competição, da inovação e a regulação que muda o tempo todo, como acompanhar, como que eu faço realmente para adequar os processos, diminuir meu CAC, aumentar a conversão, mitigar o risco, tudo isso ao mesmo tempo, né? É um samba que a gente aprende a dançar, né? Você vai ali conforme a música. Mas a gente precisa, sim, quebrar alguns paradigmas. E é por isso, até usando aqui um pouquinho do que o próprio Mark comentou, esses palcos são muito importantes, porque vocês já deram um sim. Toda vez que a gente fala de um score, a gente fala de processos de sim e não, né? Hoje, quando vocês escolheram vir e estar aqui, vocês deram vários sims até chegarem nesta cadeira, né? Então, estes palcos ajudam muito a gente romper bolhas, né? Romper bolhas do que sempre foi assim, eu sempre cobrei desse jeito, eu sempre analisei dessa forma, sempre foi a mesa de crédito que olhou. Quer dizer, é um processo vivo. O cenário econômico muda, as pessoas mudam, as necessidades mudam e a tecnologia muda. E agora, graças a Deus, a regulação tem acompanhado muito mais, né? A gente ficava fazendo aí, não só advogada, mas a gente fazia vários paralelismos, né? E aí a própria abertura do Banco Central em olhar para as novas tecnologias e pensar em como realmente inovar e quebrar as barreiras de entrada. E eu diria até que, mais do que isso, a inércia de mercado faz com que a gente consiga chegar a soluções que tenham fit com o nosso negócio. Tá? Um desses paradigmas se chama a era informacional que a gente vive, que é extremamente exponencial e que foi muito mais potencializada por conta da pandemia. Afinal de contas, a gente ficou em casa, o celular começou a fazer mais parte da nossa rotina, eu tinha mais tempo para ter pensamento crítico, aprender. Então, isso é uma informação da Visual Capitalist, que é um dos sites aí que analisam realmente a exponencialidade de informações, entre outros dados curiosos, mas só para a gente trazer que é aquilo que eu disse sobre Big Data Analysis, né? Quer dizer, se eu, além de olhar apontamento restritivo, dado cadastral, de bases legais, né, como Banco Central, Receita Federal, entidades de classe e tabelionatos de protesto, que outras informações eu posso analisar que me permitam gerar uma hiperpersonalização no processo da concessão? De repente, os juros da Maria é diferente do José. Enfim, então a gente está olhando aqui, só de 2020 para 2021, vou pegar um exemplo, né, de WhatsApp, mensagens trafegadas ali, a gente parte de 19 milhões, né, de informação, e aí a gente tem ali, usando outros chats e comunicadores, se somar isso é muito maior, para 21 milhões de chats, ou seja, de mensagens por minuto. Não é que eu estou falando do dia, do mês, eu estou falando por minuto. Quer dizer, hoje a gente tem várias startups que também trazem não só a análise do que eu sou especializada em fazer de Big Data também para corroborar, mas como você se comporta através desse device, quantos aplicativos você tem, quantas vezes você clica, como que é a sua navegação, claro, isso tudo embasado pela LGPD, mas tudo isso traz uma análise muito mais do indivíduo, não é um processo de individualização. É um processo de análise individual, é diferente. A gente não está olhando sobre a ótica do que é só bom para a empresa. A gente fala, né, que os negócios são B2B, os negócios são B2C, mas a verdade é que a gente é human to human. Então, é o H to H, ou seja, como que eu olho para ele, para esse consumidor, para esse meu cliente, ou para essa empresa, de uma forma aí, muito sustentável, que faça sentido a transação comercial. Tá? Então, a gente vive o que eu chamo de infoxication, né? A gente tem aí uma intoxicação por excesso de dados. Esse é um dos paradigmas que vai muito além de olhar o nome sujo, o nome limpo na capivara, né? Quer dizer, a pessoa tem um desacordo comercial de 13 centavos, nunca mais compra em nenhum lugar, porque a Telecom automaticamente mandou lá a blacklist. Então, esse excesso informacional, às vezes, gera aquela tela azul no processo decisório e como que a gente realmente resolve esse problema assim. E outro paradigma em relação a isso é muito curioso, né? Porque todo mundo acha que mais é melhor. Nossa, eu tenho um algoritmo aqui de 5.000 variáveis que olha tudo isso em 15 segundos, eu analiso via machine learning, deep learning, faço tudo. Será que é isso que eu preciso?
essa tecnologia talvez que parece da NASA, né, para soltar o homem à Lua, será que eu preciso disso? Ou será que um modelo estatístico mecânico resolve e vai gerar lift no meu resultado? Então, são perguntas que, obviamente, quem vive isso no dia a dia como eu, a gente consegue trafegar muito bem nas respostas. Mas, obviamente, a gente sai de um outro paradigma, que são esses questionamentos, para falar, o player A disse que é assim, então eu vou seguir dessa forma. Mas será que isso é bom para o meu negócio? Então, eu faço essa provocação nessa manhã para a gente refletir a respeito. Tá? E o outro paradigma que eu quero trazer aqui é em respeito ao panorama Brasil. Quer dizer, além de eu ter que olhar tecnologia, processos regulatórios, além de eu ter que olhar o indivíduo como uma situação específica, como que eu faço negócio no cenário Brasil. Então, eu fiz aqui alguns recortes dentro do meu time de Data Intelligence, que eu pedi para analisar nos últimos 4 anos, que a gente começa pela renda, né? Porque tem um paradigma em relação a isso que é muito curioso. As pessoas acham que, para vender bem, é preciso vender para quem tem score alto. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia porque as variáveis que estão por trás do score não determinam o seu poder de compra. E é muito curioso que as pessoas não acham ou não sabem sobre isso, não acham que isso é uma verdade e não sabem sobre isso. Uma coisa é a minha capacidade de gerar renda recorrente. Outra coisa é um score que olha a pontualidade ou o meu comportamento ao longo do tempo, historicamente. Quer dizer, a Melissa, ela paga sempre em dia? A Melissa teve algum problema já de ter alguma negativação? A Melissa usa suas contas de consumo também em seu favor? É pontual? Paga antecipadamente? Não paga? Hoje, o score ele representa uma historicidade de comportamento. Claro, ele traz um recorte ali da sua pontuação como se fosse uma fotografia da reputação financeira. Por outro lado, ele não traz o quanto você tem de poder de compras. Então, é isso que a gente traz aqui, informações adicionais. Por isso que eu fiz a provocação da renda. Às vezes, a pessoa ela gera 15 mil reais de renda mensal. E ela tem um score baixo, porque ela teve, de repente, um desacordo numa telecom, ela não concordou em pagar, caiu ali inconvenientemente num blacklist. Aí o score dela está baixo. Você não vende? Ela ganha 15 mil reais, ela tem de compromissos ali no mês 5 mil. Poxa, por que você não vai vender? Por isso, até a ProScore ela faz essa provocação em prol dos negócios. É pró-negócio, é vender bem, com segurança, na melhor forma do pagamento possível. Tá? Então, obviamente, saindo dessa ótica binária, eu trouxe a provocação aqui da renda, porque, olhando, obviamente, para 2019, 2020, etc., a gente vê uma paralisação, uma estagnação da média nacional da renda. Né? E eu pedi ali para a gente ter uma fotografia no Mapa Brasil para saber. É claro, isso daqui não é novidade para ninguém. Né? Centro-Oeste, Sul e Sudeste é onde a gente tem a geração de renda acima da média nacional. Mas a provocação é justamente fazer um outro paralelismo, que é o poder de compras. Quer dizer, se o próprio IBGE me diz que, nos últimos 2 anos, eu diminuí a geração de renda per capita nessas regiões, ou seja, eu tinha capacidade de repente, 63 pontos, que é o que eles pontuam, que eles criaram um índice econométrico, tá? Eu diminuí o percentual, né, de geração de renda nessas regiões. Então, aí é um paradigma que a gente já começa a prestar atenção. Quer dizer, o cenário brasileiro talvez não esteja tão promissor, não esteja tão seguro, a Selic está subindo, eu continuo vendendo sem calibrar, eu continuo vendendo com taxas dessa forma, mais baratas e mais baixas. Não, eu preciso readequar constantemente os meus processos. Tá? E aí eu trouxe aqui uma outra fotografia sobre o rendimento médio mensal real domiciliar per capita. Né? Nesse sentido, eu vou me basear nessa linha do meio, tá? Que seria a média Brasil. Você vê que teve um decréscimo, né? E a linha de tendência é a diminuição do poder de compra, porque você tem uma diminuição da renda. Mas eu trago uma outra questão, a visão do score, para justamente a gente fazer esse paralelismo da pessoa que tem o score saudável ou que tem uma geração de renda, tá bom? Então, usando os DCIs convencionados, esse é o nosso José, então, em cima da campanha das Coca-Colas, que a gente sabe dos nomes mais populares do Brasil, o José ficou em primeiro lugar, né?
A gente tem ali, eu trouxe em classificação de estrelas, tá? Só para vocês entenderem a questão do alto risco e do baixo risco. Na média brasileira, você vê, em 2021, aumentou a média brasileira do score. E tem um motivo, e eu trazer um motivo para vocês. 2022, é claro, a gente não chegou até o final do ano, o recorte só faz do primeiro semestre. A gente tem realmente uma média aí mantida da mesma forma que a gente analisou a renda. Então, eu faço a pergunta, será que o país está tão ruim mesmo para a gente negociar? É a mesma provocação que a gente fala. Quer dizer, todo mundo que está negativado não é bom pagador? É uma contradição, mas é uma reflexão muito pertinente. Pode ter tido ali um problema de saúde na família, e aí a prioridade se torna não pagar a dívida para pagar a saúde da família. De repente, eu tive ali uma perda de algum parente, você citou também a respeito disso, quer dizer, eu tenho ali gastos que são mais emergenciais do que efetivamente quitar um financiamento feito. Então, são questões que a gente olha sobre a pontualidade do cenário brasileiro mesmo que a gente se encontra. Tá? Mas aí, quando eu olho uma fotografia, olha que interessante. Apesar de eu ver que mantém, né, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, muito similar ali à geração de renda, eu tenho scores acima da média quando eu olho ali para Pernambuco, quando eu olho para Paraíba. Então, eu começo a entender que a região Nordeste também é saudável. Quer dizer, apesar da baixa geração da média, né, do brasileiro de renda, eu tenho um score ali saudável, quer dizer, então você começa a desmistificar essas questões que muitas vezes estão na nossa crença, não no acreditar, não no analítico, não no poder de olhar aquele indivíduo, tá? Aquele brasileiro. Então, eu fiz ali também uma outra representatividade, comparando 2021 para 2022, e você vê como muda essa média nacional. Olha que curioso, de repente, o Rio Grande do Sul, que é sempre tão estável, né, financeiramente, ele saiu ali da média nacional, ele está abaixo da média nacional de score. Então, é muito interessante, porque a gente vai vendo um comportamento que também é dinâmico do brasileiro. Tá? Mas aí eu volto para uma outra questão. Já estou finalizando o tempo aqui, tá? Que acabou de dar. A gente volta para uma outra questão, que é um algoritmo que é proprietário e autoral da ProScore, que se chama dimensionador do poder de compra do consumidor e a questão do superendividamento. Uma coisa é eu falar que a pessoa está negativada. Outra coisa é eu dizer que a pessoa está super endividada. Porque eu posso estar super endividado, dando o exemplo de alguém que gera renda de R$15 mil mensais, e ele financiou uma cobertura duplex e já está totalmente consumido os R$15 mil. Ele não pode comprar nem um chocolate ali na esquina financiado, porque ele não tem liquidez. Então, o dimensionador do poder de compras, hoje, ele analisa efetivamente o potencial de liquidez. Dentro da renda que eu gero, quanto que eu tenho de liquidez para assumir novos compromissos financeiros. Tá? Hoje, a gente fala sobre a ótica do superendividamento. Mais de 76% da população e das famílias brasileiras estão superendividadas. E endividadas em que índice? 5 vezes mais do que a geração de renda delas. Não quer dizer que toda essa população está negativada, porque se é 76%, eu não chego nos 66 milhões, é muito mais. Então, é realmente importante a gente entender, porque, claro, a pessoa pode estar com score alto, não tem blacklist, mas ela não pode financiar e nem contrair novos empréstimos. Então, esse é um ponto que a gente traz aqui de análise bem importante, tá? E olhando sobre a ótica ali do IPC, do potencial de liquidez, a gente chegou a 76% do superendividamento, mas eu tenho, obviamente, os 24% que são ótimos pagadores e que têm liquidez para comprar e consumir e continuar no ciclo aí econômico. Tá? Bom, Panorama Brasil também dá fundamentação, que me foi pedida aqui pela CREF, para trazer um pouquinho do aspecto do cenário político. O quanto os auxílios governamentais, efetivamente, repercutiram nessa dança dos scores que a gente viu. Né? É muito curioso, porque quando eu olho aqui o total de beneficiários de auxílio governamental somado ao Auxílio Brasil, né, eu falo de Bolsa Família, que agora virou Auxílio Brasil, teve o auxílio emergencial, são mais de 14 milhões de beneficiários.
Ou seja, quanto que é o número aí de desempregado no Brasil? A gente fala sempre nessa ótica, né, dos 12 aos 15 milhões, fica nessa dança aí. Então, efetivamente, a gente descobre também um outro paralelismo super interessante, uma outra correlação muito importante, tá? E aqui a fonte oficial é o CAGED e o Ministério da Economia. Então, eu trago aqui uma simbiose de estudos levantados pela ProScore e estudos macroeconômicos efetivamente, tá? Então, olha que curioso a comparação do auxílio governamental com o emprego formal. Com o emprego formal. Quando eu falo de emprego formal, eu estou falando de pessoas com carteira assinada. E aí a gente percebe que não é porque eu dei um auxílio emergencial, um auxílio governamental e essa ejeção econômica que foi aí na casa dos 6 bilhões de reais, que isso impediu a geração de emprego. Porque quando você compara a geração de emprego ali por estado, muitos estados não superam, ou seja, você teve isso como um complemento de uma situação sazonal, pontual, que foi o caso da própria pandemia, tá? E que isso ajudou, inclusive, a 2021, voltando aqui, ao score subir, né? Eu olho para 2021, 507 a média já subiu, porque as pessoas quitaram efetivamente muito dos seus compromissos, tá? Então, sim, a gente percebe que talvez falte, é um problema social, falta uma educação financeira, falta a educação de um modo geral, mas as pessoas hackeiam o sistema, elas entendem como comprar, como talvez usar até o sistema em seu favor, como você bem disse, né? Como eu me recupero enquanto cidadão olhado através de uma lupa que não é o nome sujo e o nome limpo, tá bom? Bom, vou acelerar um pouquinho aqui, a gente traz aí também o mapa dividido como calor. E aqui um ponto interessante que é para fazer também essa complementação sobre o desemprego, tá? Quando eu falo do desemprego, muita gente começou a buscar a formalização dos seus negócios. Perdi um emprego formal da carteira assinada, o que eu faço? Eu sou um microempreendedor, eu começo informalmente, de repente uma mulher que virou uma boleira, que virou ali um salão de beleza, na pandemia ficou difícil esse acesso, mas eu fui lá e formalizei um negócio. Então, teve um aumento até muito grande por conta da pandemia no aumento de empresas, e eu estou falando aqui de um recorte de microempreendedor, tá? Eu não estou falando de outro porte, não, porque é justamente essa transição das pessoas que saíram, de repente, de um desemprego e tentaram arranjar uma outra forma de gerar renda recorrente. E, nesse aspecto, a gente tem um crescimento. 2022, como eu falei aqui, é um recorte de primeiro semestre, mas que, se eu projetar, dá mais de 75 mil. Tá? Então, nesse aspecto, a gente percebe que a tendência... Então, não se apeguem aqui à queda de 2022, porque está no primeiro semestre. A gente vai ver a tendência muito interessante do brasileiro também complementando a sua renda, formalizando seus negócios e gerando aí mais empregos. Né? Bom, se eu vejo tudo isso, eu falo o quê? Então, o Brasil está fechado para balanço, eu não faço mais negócio, para tudo que eu quero descer, não vou dar mais crédito, não vou mais cobrar ninguém, porque não tem como eu recuperar. Então, essa é, obviamente, né, a provocação que eu faço em relação à saúde financeira e trago aqui que existe solução. Qual é a solução? Não adianta eu trabalhar com soluções engessadas. Não adianta eu falar que o one size fits all, né? É o tamanho único que serve todo mundo. Não, eu tenho situações específicas. A Maria que está em Guarulhos é diferente da Maria que está em Pernambuco, que é diferente da Maria que está em Brasília. Né? Então, não adianta eu colocar a mesma lupa de análise de crédito, a mesma lupa de análise, de repente, de propensão e elegibilidade à venda, se é diferente a realidade. Ela vive uma outra infraestrutura, ela vive um outro acesso à oportunidade. Então, neste caso, a gente precisa achar metodologias que gerem conveniência e gerem eficiência operacional e financeira, né, para potencializar negócios. Então, a gente fala na ProScore que nós temos aí o Solution as a Service, justamente com essa automaticidade e essa eficiência, porque, né, o seu score tem que ser as suas regras. Não adianta ficar na caixa preta. Caixa preta de o player A falou que é tanto e eu não vou dar. O gerente falou que o sistema travou e eu não consigo negociar. Então, é como que eu flexibilizo todo esse universo, porque, afinal de contas, a gente precisa de liberdade para falar com outros seres humanos que têm situações específicas. Então, hoje o dado ele não tem que ser olhado mais como um bicho-papão. Né? Se a gente fizer aqui uma questão do progresso que a gente acompanha da revolução tecnológica,
né? O dado, ele nada mais é do que uma commodity. Sendo uma commodity, eu tenho que combiná-lo de acordo com a minha necessidade. Quando eu combino dados, eu tenho a informação que é relevante para o meu negócio. Então, isso é um produto. Então, qual é a consulta que a minha empresa precisa? O Mark falou lá que olhou de behavior. A gente pode olhar potencial de liquidez. De repente, eu estou falando ali, eu estou na plataforma. Olha, eu tenho 100 aqui para pagar. Será que é 100 mesmo? De repente, o Santander olha pela plataforma, Melissa, eu vi que você tem um potencial de liquidez aqui de 500 por mês. Vamos fazer uma contraproposta e eu te pago 400, você me paga 400? Quer dizer, como que eu chego na conjuntura do que é melhor entre as partes, tá certo? Bom, aí a gente vai para reports, para experiência efetiva, como que eu analiso esse conjunto informacional de acordo com o meu apetite de risco, até chegar ali na era da conveniência, que é o score e as soluções completamente tailor-made. Bom, pessoal, para acompanhar tudo isso é bastante coisa. A revolução tecnológica e regulatória não para por aí, né? A Adriana falou de algumas, mas eu trago aqui algumas provocações para a gente encerrar. Então, quem que já ouviu falar de IoT e hiperautomação? Levanta a mão. Alguém de vocês usa? Porque o IoT, querendo ou não, é o que a gente navega nesse computador, basicamente, tá? Ou nesse aqui. Né? Quantas vezes eu levantei, deixei, será que para uma seguradora isso daqui não é importante, um seguro de saúde? Então, a experiência da omnicanalidade, o mar aberto, como que eu chego mais fácil a esse cliente chega mais fácil até mim, então, como que essa experiência não tem fricção, tá certo? Eu falo aí dos super apps, né? Hoje a gente sabe que bancos estão virando varejo estão virando bancos, e aí tem essa dança, né, das cadeiras. Inteligência artificial, machine learning, deep learning, cibridismo. Alguém já ouviu falar de cibridismo? Quem já ouviu falar? Não? É o ciborgue. A gente pensa que é só filme Hollywood, mas tem muita gente instalando chip, instalando vários devices para melhorar a saúde e que fazem controle de outras coisas. De repente, eu sou um diabético, preciso ali ter um controle de insulina. Isso não deixa de ser considerado cibridismo. É quando você tem a conjunção, né, a conversão da tecnologia junto com o ser humano. E isso vai se tornar cada vez mais natural e vai ser processo decisório também, tá? Computação quântica, justamente por causa dessa era exponencial de dados, eu preciso até aumentar a minha inteligência computacional. Edge Computing e o Embedded System é quando eu tenho essas plataformas white label. Então, o Mark vai lá e é a cara do Santander. Isso é embedded, isso é uma solução white label. Tem um cartão que não sou eu que emito, eu não sou o banco, mas tem a minha marca ali dentro, tá? Blockchain e criptoativos, a gente vê o próprio Banco Central se movimentando para isso. 5G, que é essa questão também da revolução tecnológica para dar conta de transacionar todo esse acesso informacional. Data Revolution, que, obviamente, a gente, cada vez que navega mais, gera mais rastros digitais. Cibersegurança, que virou muito mais necessário por conta não só da LGPD, mas pelo Marco Civil da Internet e tudo que a gente protege aí, a titularidade do dado, Open Banking, Open Finance, Open Data, Sandbox, o Pix e o Real Digital. Tá? Bom, então, para finalizar, a reflexão que eu trago é que a gente tem uma visão cada vez mais holística e talvez até agnóstica de algumas crenças, porque, no final do dia, todos nós somos consumidores, todo mundo quer ser visto na sua individuação, aonde seu calo aperta, e rapidamente. Né? Você quer um chat que a pessoa esteja do outro lado do bot, falando como se tem que resolver. 5 minutos, cliquei no app, tem que vir o crédito. É dessa forma que a gente vai ver os desafios aumentarem a cada década que a gente entrar. Então, eu acredito particularmente que a democratização do acesso ao crédito só começa pela democratização e conscientização do acesso ao dado e do uso do dado. Também está minha foto aí, a provocação. Então, precisando, tem os meus contatos. A gente está com o time comercial aqui também. Então, precisando, eu acredito particularmente que progredir é mais do que a gente olhar para frente, é compreender a velocidade que o momento exige para a gente dançar conforme a música e não perder a oportunidade. Do dado ao resultado, tem solução na ProScore para todos os budgets que vocês precisam. Obrigada, gente.